Voltamos ao debate sobre o novo Código Florestal com Murilo Pedroni e Vitor Ataíde. Vitor, você estava falando sobre a educação ambiental, que tem um papel muito relevante nesse processo. Claro. A lei de introdução do Código Civil diz que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que desconhece, né? É uma disposição até, de certa forma, muito cruel, né? Porque o Estado brasileiro é deficitário em educar seu cidadão. E como é que ele pode cobrar a ciência de todas as leis dele? Então, qual que é o papel disso? É educar. A educação ambiental é um princípio constitucional, incumbe ao poder público. Ele tem que estar próximo do cidadão educando. E é justamente isso, educar desde criança. Existe uma regulamentação, existe uma lei que regulamenta Mas isso ainda não foi incorporado ainda eu acho que pelo Ministério da Educação e pelas secretarias municipais de educação. A educação ambiental ainda não existe de uma forma muito eficiente, eu diria, pelo próprio material escolar que eu vejo até dos meus filhos e tudo, que já passaram pela escola, agora eu tenho uns pequenos, eles ainda não se adequam aos ecossistemas daquela região. Quer dizer, fala de animais que não existem no nosso bioma, deixa de falar nos problemas ambientais. Acho que ainda também temos que dar um salto nisso daí, né? O que você vê, por exemplo, no campo, a realidade disso? Passou da hora. Almir, eu costumo dizer que aquela frase que o pessoal tanto fala, que a gente deve se preocupar em deixar um futuro melhor um mundo melhor para as futuras gerações. E para traduzir bem o meu sentimento sobre a educação ambiental, eu vejo que essa frase está meio equivocada. Eu acho que é muito mais interessante a gente se preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo futuro. É verdade. A educação de casa é muito importante, né? Exatamente. Sem dúvida. E nesse caso... E na escola também é fundamental. A criança que aprende na escola também pode até virar um vetor ali dentro da própria casa, né? Aprendendo... se ela recebe uma boa orientação. Boa orientação. Claro. Então o Estado brasileiro podia investir mais nisso, na educação das crianças nesse sentido, né? Isso, eu acho que isso poderia trazer bons reflexos para o futuro aí, já que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito fundamental que assiste até quem ainda não vê o planeta, né? As futuras gerações. E fica uma dica também para as escolas privadas que às vezes adotam autores que não têm uma adequação à nossa realidade. Então procurem os autores que retratem melhor a questão ambiental dos nossos ecossistemas, né? Ele vai ser, inclusive, um cidadão mais competitivo e mais ecológico, eu diria. Murilo, expectativas da aprovação disso. Murilo e Vitor, o que vocês acham aí? Nós vamos aprovar isso até o final do ano? Essa coisa está ficando com cara de que vai para o ano que vem? A expectativa é que se aprove até o final do ano, pelo menos na Câmara dos Deputados Federais. Eu, particularmente, acho muito difícil que isso ocorra, já que toda a matéria que deve ser alterada no Senado, já que tem todas as emendas colocadas lá e tudo mais, elas ainda vão precisar de uma discussão dos deputados federais para saber se eles vão acatar ou não essas alterações do Senado, e depois a sanção presidencial ela costuma acompanhar a decisão final, vamos dizer assim, desses dois grandes fóruns de discussão. Mas eu ainda assim, Almir, eu acho que esse prazo, aquele decreto que coloca o prazo para as averbações, até dia 11 de dezembro, ele vai precisar ter um prazo, vai precisar ser prorrogado novamente para poder acompanhar as discussões do novo Código. Comungo integralmente da opinião do Murilo. Inclusive, voltando para a Câmara dos Deputados, existem medidas provisórias que trancam a pauta, que tem preferência de votação lá. Então, esse ano, espero até estar errado, mas esse ano eu acho difícil também que seja aprovado e certamente a presidenta Dilma vai ter que prorrogar o prazo para a averbação de reserva legal do decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais. Mesmo tendo a DRU para ser votada, diz que a DRU seria um veículo para aprovação também do Código Florestal, porque teria que ser convocado o Congresso para aprovação da DRU. Tem outro ponto também, que
Eu acho que esse processo de discussão do código, o código está sendo discutido há mais de 2 anos, foram mais de 60 audiências públicas em 20 estados do Brasil. Infelizmente a gente não teve nenhuma aqui no Espírito Santo, mas eu que tive a oportunidade de estar em algumas, né, visitando outros estados, eu vejo que assim, que foi um processo tão democrático, onde quem pôde contribuir de uma forma equilibrada, de uma forma racional, colocando as suas argumentações técnicas e científicas, pôde fazer, teve a oportunidade de contribuir. Sim. Então eu acredito que mais um mês de discussão, mais um período de discussão, eu acho que só tem, o Estado brasileiro só tem a ganhar. Não adianta a gente também querer atropelar para cumprir um decreto que está aí, que já foi prorrogado 2, 3 vezes, para poder cumprir com esse prazo. Não, os senadores, os deputados federais têm todo o direito de discutir, para que não fique aquela questão de, eu não tive oportunidade de me pronunciar e tudo mais. Isso daí, acho que ninguém pode dizer que não teve a sua chance de contribuir. Tem que lembrar que o ano que vem é um ano político, né? Então isso tem influência sobre a cabeça dos nossos... O Código Florestal traz muitos reflexos, muitos impactos, na atividade produtiva, não só de agricultura, mas toda sujeita a licenciamento ambiental. Então ele tem que ser muito discutido, é muito complexo. Às vezes você lê o texto da norma que saiu da Câmara e foi para o Senado, você vê que às vezes eles não tiveram essa preocupação com os reflexos no licenciamento ambiental. Então isso é muito preocupante e tem que ser dada muita atenção para esses fatos. Eu vou perguntar um negócio, Murilo. Você estava citando, até me citou uma vez, que, por exemplo, em outros países, né, no caso a Europa, o percentual de mata nativa é bem menor do que aqui no Brasil, né? Qual é o percentual, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos? Por exemplo, se a gente pegar países como os Estados Unidos, que hoje, de acordo com dados da ONU, possuem cerca de 26% do seu território com cobertura nativa, sendo que essa cobertura é totalmente subsidiada pelo governo. E a maioria fica em parques nacionais. Exatamente. É o governo que banca essas grandes áreas preservadas. Além de que os Estados Unidos têm a sua agricultura, vamos dizer assim, quase que 100% dela subsidiada pelo governo. Ou seja, o governo garante a política de preços mínimos, questão de infraestrutura, dá a possibilidade do produtor recuperar suas APPs, bancando a recuperação dessas áreas. Enfim. Qual o percentual aqui no Brasil? Hoje a gente aqui no Brasil, de acordo com dados do MMA, a gente tem 61% do Brasil com a sua cobertura florestal original. Acho que o Brasil são Brasis, né? Exatamente. Estou falando da Amazônia. Aqui na Mata Atlântica, em torno aqui no Espírito Santo, o dado oficial é 11%, né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente trabalha com esse dado de 11%, sendo que já está sendo realizado um novo levantamento que esse dado tende a corrigir esse 11%, graças a Deus, para maior. Certo. E no caso da Europa, por exemplo? Se a gente pegar, por exemplo, o continente europeu, de acordo com esse mesmo dado da ONU, o continente europeu, onde se situam, onde são sediadas as grandes ONGs internacionais que fizeram pressão contra o novo Código Florestal, o continente europeu apresenta 0,3% de cobertura florestal nativa. 0,3%? 0,3%, ou seja, o tanto que eles cuidaram da floresta deles, talvez não representa esse alvoroço todo causado nas discussões aqui no nosso país. É claro que toda a contribuição ela é muito bem-vinda. A China, o dado específico da China não tem. Eu tenho do continente asiático, que apresenta pouco mais de 5% de cobertura florestal nativa. Então, quer dizer, é o que a gente causa até uma reflexão nesse sentido. Se o Brasil quer ser a grande reserva legal do mundo, sair de 61% para 80%, 90% de cobertura florestal nativa, nada contra, mas é interessante a população saber que se isso acontecer, a gente vai estar importando arroz da China, feijão do México, que não possuem nenhuma legislação destinada à preservação de florestas. Sim, é verdade. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.